Em 1996 foi lançado para PlayStation 1 Tomb Raider, um jogo de uma saqueadora de tumbas antiga chamada Lara Croft. E o universo desse jogo e dessa personagem se expandiu tanto, mas tanto, que se dividiu em 3 cronologias completamente distintas. A original tendo 9 jogos lançados para PlayStation 1 e PCs da época. Tomb Raider 1 surgiu um universo gamer que ainda estava na transformação do 2D para o 3D, quando a indústria ainda estava engatinhando e tentando descobrir o que fazer, e como fazer bem feito. E eles acertaram muito logo de cara, lançando um jogo de exploração e aventura e combate que fez um sucesso incrível logo de cara. De acordo com o jornalista Márcio Pacheco, do Portal Terra, mais do que um jogo, Tomb Raider foi um rito de passagem, um daqueles momentos raros em que a tecnologia e a criatividade, a ambição de uma equipe se alinham e criam algo maior do que a soma das partes. E depois de vários jogos de Tomb Raider lançados, jogos de estilos parecidos, mas cada vez mais refinados, chegando na geração PlayStation 3 e Xbox 360, tivemos uma outra saga surgindo. Uma saga da Sony, de uma empresa chamada Naughty Dog. Uma também de ação e aventura, com escalada, parkour, tiro, porrada e bomba, com gráficos que pra época eram surpreendentes demais, com cerca de 9 horas de gameplay, tesouros secretos, vegetação lindíssima e combate corpo a corpo e imersivo. Uncharted 1 foi um marco gigantesco, e o 2, em 2009, foi um marco ainda maior. Uncharted 2, até o fim da geração, se manteve como um dos jogos mais lindos dela. Em 2009, entregando gráficos de filme, cenas de filme, panoramas dignos de Hollywood e com um combate ainda mais refinado do que o último jogo, fritando muito o console e, não à toa, sendo o GOTY de 2009. E em 2011, Uncharted 3 foi lançado. E não importa o quanto eu elogie essa franquia, todos os elogios vão ser os mesmos, porque ela só fica melhor a cada lançamento. Ela só vai ficando mais refinada, mais impressionante. E toda a grandeza de Uncharted 3 pode ser resumida em uma cena do jogo. Essa cena, ela não é uma cutscene, ela está sendo renderizada em tempo real. A deformação de areia está sendo renderizada em tempo real. E isso era impressionante demais. E toda essa franquia foi abertamente inspirada nos antigos e novos jogos de Tomb Raider que foram lançados antes e junto à franquia Uncharted. E o mundo amou essa franquia. Não ironicamente, tivemos 2 continuações depois de Uncharted 3. Tivemos um jogo para PS Vita, Uncharted foi parar na Steam, para PlayStation 4 tivemos relançamentos e a comunidade de Uncharted só cresceu e cresceu ainda mais. E em 2013, inspirado na franquia que ele mesmo inspirou, Tomb Raider surgiu mais uma vez, com um reboot, uma terceira cronologia lançada para a 7ª geração, um jogo abertamente inspirado em Uncharted, com gráficos lindos e uma gameplay absurda, um combate corpo a corpo, tiro e um sistema RPG que não te deixa se sentir uma heroína ou uma máquina de matar absoluta, e sim uma sobrevivente, uma bem forte. Nesse jogo, a Lara Croft, mais nova, numa expedição de navio, sofre um naufrágio numa ilha próxima ao Japão, que de início parecia estranhamente deserta, sem população japonesa, sem cidades, vilarejos ou qualquer coisa do tipo, mas a ilha estava cheia de perigos. Com a Lara, após o naufrágio, nos vemos sendo arrastados pelo chão por uma criatura, e logo após isso, acordamos pendurados, num saco de carne perto de vários outros. E enquanto a gente tenta sair se balançando, a gente acaba colocando fogo no saco, e assim a gente se queima um pouco, mas se livra de estar ali pendurado. Só que a gente, numa queda gigantesca, cai direto numa viga de ferro, que atravessa a nossa costela. E aqui eu já queria deixar bem claro pra vocês que tudo nesse jogo é extremamente brutal. A gente não é um herói nem vilão, a gente é um sobrevivente, assim como o nome dessa cronologia sugere. A Lara Croft, que nos outros jogos da franquia parecia mais um John Wick, nesse jogo ela é mais nova, assustada, nervosa, ansiosa, sofrendo dano atrás de dano e sobrevivendo caçando na floresta e brigando por água. Esse jogo consegue ser cruel em muitas partes. Seguindo em frente no jogo, a gente acha uma tocha, passa por uns momentos estreitos e a gente acha o nosso primeiro obstáculo, um monte de entulho tapando o nosso caminho. A gente usa a tocha para colocar fogo no pano e assim explodir todo o entulho, o que não podia ser uma alternativa pior. Porra, jogo! Explodir uma caverna fechada e, obviamente, a caverna começa a desmoronar aos poucos e correndo pro caminho minúsculo que a gente abriu, a gente tem um contato com o primeiro ser humano do jogo. Um homem que estava explorando as cavernas e um louco. Ele tenta puxar a Lara para fazer seja lá o que for, mas a gente consegue se soltar antes que a pedra caia e o caminho feche.
E passando por mais essa parte, mais uma vez, que o jogo mostra pra gente que ele acha que a Lara tem mais é que tomar no... Porque ele tapa nosso caminho de novo. E depois a gente fazer um puzzlezinho básico, a gente explode a caverna mais uma vez. E agora a gente tem que começar a correr desenfreadamente por um chão estável e quebradiço, com pedras e estalactites caindo no teto. E quando a gente tá chegando perto da saída, a gente tem que escalar o mais rápido possível de novo, desviando de todos os rochedos. E pra piorar a situação, aquele homem louco aparece de novo e tenta nos puxar pra ser esmagado com ele dentro da caverna. E se não isso, fazer coisas piores até a gente morrer de fome. Mas a Lara é foda. Ela consegue se soltar e fazer ele morrer esmagado de maneira brutal. E depois disso, finalmente nos vemos livres da caverna. E assim, a gente vê um horizonte lindíssimo. Só que a gente não tem tempo, a gente tem que avançar no jogo. Passando por um tronco suspenso, escalando pedaços de avião e entrando dentro da floresta, nós vemos no meio da clareira uma bolsa da nossa equipe, com um rádio e algum objeto útil. Finalmente temos a esperança de encontrar alguém por ali. Indo em frente, passamos por um pequeno trecho estreito e encontramos um acampamento. Enquanto nós sentamos e vemos um pouco mais do passado da Lara, vendo toda a dinâmica da tripulação, vendo o quão pesado aquele jogo vai ser, vendo a Lara desesperada por pegar um gole d'água durante a chuva, o clima fica mórbido. A gente sabe que vai passar por um perrengue. E então a gente vai pra floresta para encontrar algo para comer. Vemos uma pequena casinha trancada e lá em cima, no topo das árvores, vemos um arco e flecha pendurado num corpo. E escalando até lá em cima, conseguimos se agarrar no arco, só que a gente toma o maior tombo da vida. E finalmente achamos nossa primeira arma. Matando alguns animais e voltando pra fogueira, a gente começa a assar a carne. Enquanto vemos o fogo agindo, finalmente conseguimos contato pelo rádio, onde um dos membros da tripulação diz sua localização e pede para irmos até ele. Voltando para a floresta, vemos a casinha de novo, só que dessa vez destrancada. Entrando lá dentro, descemos num poço gigante com uma tocha como nossa única fonte de luz. E lá dentro do poço, vemos pedaços de carne podre, sangue para todo lado e um cheiro horrível de carne. E ali, atrás de uma parede, um machado improvisado. Nossa primeira arma de combate corpo a corpo, onde agora podemos abrir fechadores emperradas, gerar manivelas e, principalmente, enfiar na cara dos nossos inimigos. Subindo por uma escada que estava do outro lado, chegamos num ambiente aberto agora. E avançando nele, subindo degrau por degrau, no escuro, ouvimos vozes de seres humanos. A gente tá assustado, então a gente tenta se esgueirar pra ter certeza que nenhum deles é perigoso. E quando botamos as caras, achamos Sam, uma das nossas amigas da tripulação, em um acampamento junto com um homem desconhecido, que diz ter ajudado a tripulação. Então, com mais calma, a gente, no meio da conversa, acaba dormindo. E acordamos com os barulhos, agora de trovões. A gente olha ao redor e... Pera, cadê a Sam? Sam, junto com Matias, que era o homem que estava com ela no acampamento, sumiu. E assim que saímos para procurar, fizemos uma armadilha de urso. E para foder tudo ainda mais, agora a gente tem lobos ao redor. E essa cena é muito tensa. A gente não consegue sair do lugar, a gente tá machucado, a gente só tem um arco e flecha pra se defender e tem lobos pulando de cada arbusto. Essa cena deixa qualquer um agoniado. E depois de matar alguns lobos, a gente começa a gritar por ajuda e os outros membros da tripulação que ainda não tinham dado as caras, finalmente aparecem e resgatam a gente. E agora, todo o grupo tá junto, menos a Sam. Machucada, o nosso grupo nos deixa pra trás para se recuperar um pouco enquanto eles seguem em frente e procuram a Sam. Mas logo a gente volta ativa e começa a explorar aquele lugar. Enquanto a gente anda, a gente acha uma porta. E agora, mais ou menos, a gente sabe exatamente onde estamos, ou quase isso. Lara e o nosso amiguinho loiro são historiadores. E ela conta que já viu esses símbolos estranhos gravados na porta antes. E o nosso amigo loirinha pede pra gente ajudar com um machado a outra manivela pra abrir. E abrindo a porta, subindo as escadas, vemos uma figura interessante, uma estátua de Himiko. E assim a Lara e o doutor, em uma conversa, muito entusiasmada por sinal, Lara e o doutor explicam que estamos no reino antigo da ilha Yamatai. E no meio da conversa deles, onde eles estavam 100% distraídos, a gente vê os primeiros humanos do jogo, fora aquele homem estranho. Eles estavam falando russo, e ao doutor, ao invés de matar todos de uma vez com sua arma, ele se entrega e entrega todo o resto da tripulação, mesmo com a Lara se opondo a isso. E quando ela tenta se defender, pegam ela por trás, jogam ela no chão e amarram ela. E assim, a gente se vê no meio de outro cenário. Um cenário de guerra, um cenário cheio de fogo, onde os russos estão matando tudo que se move e não obedece a eles. A gente vê membros da tripulação morrendo um por um, membros que reconheceram a gente. Por sorte,
Nenhum daqueles amigos iniciais que a gente tinha tava ali. A gente começa a fugir dali, se escondendo atrás de muros e dos barulhos altos. Vemos que os russos estão queimando tudo que remete à cultura local, queimando todo o templo, matando tudo que se mexe e não sejam deles. Se escondendo atrás das vigas, o líder deles nos acha, e quando tenta nos tocar, a gente fodendo arranca a orelha dele e joga no chão. Se desamarra e pega a arma dele no chão e começa uma briga de força, onde cada um tá tentando virar a arma pro rosto do outro. E a gente consegue vencer e matar ele com um tiro. E esse é o primeiro humano que a gente mata no jogo. Esse momento não é foda. Esse momento não é legal. Nesse momento, quando a Lara mata o primeiro homem, ela se vê tão assustada, tão ansiosa. Ela começa a chorar e fica com aquele mesmo olhar de desespero. Mas a gente não tem tempo pra isso. Ela pega essas coisas de volta e continua em frente. Agora com uma pistola e um arco. E sua arma corpo a corpo. Indo todas as construções queimadas e queimando. Tendo que matar mais e mais homens para sobreviver. Em parte da fuga, a gente entra dentro de um templo antigo japonês. Em resposta a isso, eles queimam tudo. E para escapar do calor e da fumaça, escapamos por meio de um pequeno remendo mal feito. Agora tudo nessa parte tão claustrofóbico, tão desesperador. E a gente tem que escalar as estruturas quebradiças daquele lugar para fugir. E quando finalmente chegamos numa fogueira, finalmente num lugar seguro, a gente não se sente bem. A gente só fica pensando no que vem a seguir. E essa eu diria que é toda a parte inicial do jogo. Fora isso, quando conseguimos subir o monte, conseguimos achar o nosso amigo tripulante com metade da perna comida por lobo. Nós ajudamos eles, ganhamos um machado de escalada, que é um dos elementos mais marcantes e um dos mais usados em toda essa cronologia. E todo esse jogo segue na mesma premissa, ser claustrofóbico, um horror. Vemos a Lara assustada e ainda assim avançando para matar todo mundo que tenta atrapalhar o caminho dela. E conforme esse jogo passa, tudo vai ficando ainda mais violento. Lembra aquele grandão nos arrastando no começo? Ele era um Oni, não igual em Demon Slayer. Ele era um guarda do sol, protetor de Himiko, líder, deusa dos Yamatai. Na ilha Yamatai, os grandes guardas imortais de Himiko ainda vivem no topo da ilha, matando tudo e todos que se movem, em uma busca de hospedeira para o renascimento de sua rainha. E é por isso que levaram Sen enquanto ela dormia. Sen era o hospedeiro perfeito para o corpo de Himiko. Os russos, eles estavam em uma espécie de guerra para se proteger e agradar os guardas da ilha Matai, pegando a carne fresca de tudo e todos e oferecendo para eles. E em uma parte das mais fodas do jogo, quando a gente tá no topo e o vento forte chega a 240 km por hora, ou talvez eu esteja só exagerando, vemos finalmente os guardas do sol frente a frente. E agora, eu queria dizer que abordar todo o jogo nesse vídeo seria algo muito complicado. Passar toda a atmosfera cinematográfica que esse jogo tem só por minha fala seria algo difícil. O jogo, mesmo não sendo exatamente do gênero de sobrevivência, consegue passar muito bem a sensação. Uma mistura incrível de ação, aventura, horror e muito mais. Tomb Raider 2013 pegou tudo de bom que tinha Uncharted e, na minha opinião, conseguiu transformar em uma aventura ainda melhor. O jogo é incrível, de muitas e muitas maneiras. E quando você menos espera, você tá tentando fazer 100% do jogo de uma maneira natural, enquanto pega cada evolução da Lara, cada evolução de arma. E isso pra mim define o que é um jogo bom. Aquele que te dá vontade de jogar cada vez mais sem precisar usar táticas sujas de cassino pra isso. É simplesmente natural. E Tomb Raider 2013 foi um jogo incrível. E ele começou uma das trilogias mais incríveis do mundo, sendo seguido por Rise of the Tomb Raider e Shadow of the Tomb Raider, que são jogos aclamados que só alavancaram essa trilogia ainda mais. Rise of the Tomb Raider tendo a melhor gameplay, Shadow of the Tomb Raider tendo os melhores gráficos. Mas o primeiro jogo, onde enfrentamos os perigos da ilha Matai, vemos o nascimento de uma lenda, ele tem a melhor atmosfera de todas, e isso ninguém consegue negar. Mas é isso, eu peço muito obrigado por terem visto esse vídeo, e eu peço desculpas por ter deixado o canal tanto tempo parado. Não é que meu celular tinha quebrado e eu jogo, gravo e edito tudo por ele. Mas pode ter certeza que quando eu finalmente conseguir o meu PC, eu vou trazer vídeos com mais frequência e com mais qualidade para todos vocês. Peço muito obrigado por tudo e agora eu vou ir deitar. Até mais!